falado comigo nessa passagem bíblica. E eu tenho recebido de Deus, e ao receber de Deus, transmitido aos irmãos. Vou redizer o que eu disse na última pregação, da última terça que eu tive com vocês, que nós ouvimos as pregações, as mensagens acerca de Gideão e a vitória de Gideão com os 300 contra os midianitas. E na maioria das vezes, a gente termina a história com Gideão tocando a buzina, quebrando os cântaros e saindo contra os midianitas com as tochas na mão. E aí parece que a história termina aqui. E é justamente nesse ponto que eu quero chamar a atenção. Parece que a história termina com Gideão, que a vitória se consuma quando Gideão toca a buzina, quebra o cântaro e parte para cima dos midianitas, e então ele obtém a vitória. Então a gente acaba terminando até a leitura e deixando de lado o resto. Mas eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite que o fato de Gideão quebrar o cântaro, tocar a buzina, quebrar o cântaro e partir para cima dos midianitas é apenas o início da vitória. E para que a vitória seja de fato materializada, para que a vitória seja concluída, para que ele tenha de fato a história na mão para contar a vitória, ainda tem um longo caminho pela frente. Então, o marco inicial da vitória é quando ele toca a buzina, quebra o cântaro e com as tochas na mão, com os 300 ele vai na direção dos midianitas. E a Bíblia nos conta essa história ao longo do capítulo 7. Quando Gideão quebra o cântaro, toca a buzina, quebra o cântaro e parte para cima dos midianitas, o Senhor coloca uma confusão no meio do exército dos midianitas, e um começa a lutar contra o outro, começa a morrer gente do lado do inimigo, e eles acabam fugindo para escaparem vivos da espada de Gideão. E para que Gideão alcance completamente a vitória, ele precisa perseguir os midianitas até onde eles estão. E o capítulo 7 termina com Gideão perseguindo os midianitas. E à medida com que Gideão segue correndo no encalço dos midianitas, ele vai passando pelas aldeias e pelas cidades e vai pedindo ajuda. Olha que coisa linda, olha que coisa especial, olha que lição poderosa. As lições do livro de Josué e de Juízes, elas formam princípios de batalhas e de conquistas que até hoje o exército de Israel usa como doutrina para formar os seus soldados. Então percebam que Deus comissionou Gideão com os 300, mas a luta e a vitória não seriam somente com os 300. À medida com que ele foi indo ao encalço dos midianitas, perseguindo os midianitas, e passando pelas cidades e aldeias, ele foi chamando as tribos para unir com ele na batalha.
para alcançar os midianitas. Amém? Ele foi, por quê? Porque, olha só, Deus entregou na mão de Gideão e os 300 a vitória, mas a vitória de Gideão com os 300 não é a vitória do Gideão com os 300, mas ela deve ser a vitória de Gideão com os 300 e de todo o povo de Deus. A vitória só é vitória quando ela é de todo mundo. A vitória de meia dúzia não é da vontade de Deus. Se meia dúzia tiver beleza e o resto tiver ruim, então não é essa a vontade de Deus. A vitória de Gideão não é a vitória dos 300, mas é a vitória dos 300 mais Gideão, mas a vitória só será vitória se for de todo mundo. E todos terão oportunidade. Quando Deus está separando os 300, parece que Deus está discriminando. Parece que Deus está segregando. Parece que Deus está criando uma elite em detrimento dos outros. Não! Deus está criando um padrão para que seja exemplo. Diz acertadamente que as palavras convencem, mas as atitudes arrastam. Então, Deus separou os 300 não para ser um grupo especial, um grupo seleto, um grupo aplaudido, um grupo ovacionado, um grupo privilegiado, mas Deus escolheu os 300 para serem um padrão, para serem um exemplo, para que quando eles chegassem na corrida, na persecutória contra os adversários, esses 300 os outros fossem seguindo o modelo deles. Amém? Os irmãos estão entendendo? E aí quando eles chegam na tribo de Efraim, é onde eu quero chegar aqui com vocês. Quando eles chegam à tribo de Efraim, no finzinho do capítulo 7, também Gideão, versículo 24 lá do capítulo 7, acompanhe comigo se você quiser, se você puder também. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Obed e Zeeb a Gideão deles do Jordão. Então, quando ele chega nas tribos de Efraim, os efraíns engrossam com ele na batalha, alcançam esses 2 príncipes midianitas e executam esses 2 príncipes midianitas. Amém? Os irmãos entenderam? Os efraimitas entram com eles na corrida contra os midianitas, alcançam 2 príncipes, esse aqui que se chama Oreb e Zeeb, alcança esses 2, executam eles, e agora começa o capítulo 8. Acontece que a tribo de Manassés e a tribo de Efraim são 2 tribos que têm uma forte ligação entre elas. Da onde vem essa ligação? Vem de José. José é o progenitor dessas 2 tribos. Lembra que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim? E Efraim é uma tribo em Israel. Se você olhar no mapa da divisão das tribos, que tem normalmente no fim das Bíblias, você vai ver que ela ocupa um enorme espaço territorial, porque a tribo de Efraim é uma tribo gigante, que ocupa um território poderoso em Israel. E a tribo de Manassés é pititica, pequenininha.
E eles são parentes, tem uma ligação forte parental entre as duas tribos. E Deus, quando resolve libertar o povo de Israel do cativeiro, da opressão midianita, Ele não escolhe a tribo poderosa, Ele escolhe o Gideão, que ele mesmo lembra quando ele fala: Senhor, mas a minha tribo é a menor, e eu ainda, da menor tribo, eu ainda sou da família mais pobre ainda. O próprio Gideão declara isso. O Senhor mas a minha tribo é a menor, ou seja, a minha tribo é a menor, é a mais fraca. O Senhor está escolhendo o mais fraco para lutar contra o mais forte, com tanta gente graúda, com tanta gente mais bem preparada, com tanta gente mais bem perfilada. Como é que o Senhor vem escolher a menor e da menor o da família mais pobre? Por causa da glória de Deus. A glória de Deus, ela busca os mais simples e os menores para se manifestar. É a glória de Deus. Deus escolheu você por causa da glória e não por causa da sua grandeza. Não por causa da sua opulência. Não por causa do seu título, mas porque Ele olhou para você e viu simplicidade. Ele viu sinceridade. E Ele resolveu visitar você com a glória dEle e entregar para você a vitória. Louvado seja Deus. Então, na equação de Deus, na equação humana, a probabilidade, a preferência, o favoritismo vai para o maior. Mas na equação de Deus, é o menor que vai liderar o maior. Aleluia, glória a Deus. Você precisa entender por que é que Deus tem tanta coisa com você. Com tanta gente boa, com tanta gente melhor, com tanta gente mais capaz, e é verdade, mas a misericórdia de Deus resolveu repousar sobre a sua vida, e você precisa aceitar o que Deus está querendo fazer, e está fazendo através da tua vida, porque isso não é coisa do homem, é coisa de Deus, aleluia, porque Ele levanta quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e resta nós glorificarmos a Deus pelo que Ele faz. Quem é que está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Levanta a mão e glorifica a Deus, meu irmão. Aleluia. Acontece que no capítulo 8, quando a tribo de Efraim entra em cena, o que é que nós enxergamos? A tribo de Efraim, poderosa, arrojada, exponencial, a tribo arrojada, exponencial. Quando? O que a gente vê no versículo 1? O orgulho ferido, machucado da tribo de Efraim. Por que esse Gideão e Efraim e não nós? Por que Por que Gideão? Aí está aqui, ó. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste e não nos chamaste? Eu li para vocês no versículo 24 que Gideão chamou ele, sim. Chamou. Mas eles estão revoltados, eles estão enguiçados, eles estão mordidos, porque eles queriam ter sido chamados desde o começo. Mas desde o começo foi um particular entre Deus e Gideão. Você quer reclamar com Gideão o que Deus resolveu fazer pela soberania dele? Vai reclamar com Deus, irmão. A obra não é de Deus?
Quem chama não é Deus. Vai reclamar com Deus. Irmão, continua firme na tua posição. Porque quem te escolheu foi Deus. Quem te designou foi Deus. Quem te elegeu foi Deus. Se alguém, porventura, não gostar ou não estiver gostando do que Deus está fazendo, que vá reclamar com Deus e não com você. Mas eles estão feridos, estão machucados, eles estão mordidos. Por que não foi? Por que você não chamou nós? Por que vocês estão chamando nós de última hora aqui agora? Porque eles são os bambambam. Eles são os do status quo. Eles estão cabeça. E eles estão agora cobrando de Gideão. E Gideão sabe que a vitória, que quem chamou foi Deus lá no começo. Por que você chamou nós agora e não chamou nós desde o começo? E está dizendo aqui, ó, quando foste pelejar contra os midianitas, por que você está fazendo isso? Quem você está pensando que você é? Você está fazendo isso e não pediu permissão para nós? Olha o que eles estão dizendo isso, vocês estão fazendo isso e não pediu autorização para nós. Está avisando nós agora, irmão. A obra é de Deus. E Deus não precisa pedir permissão para ninguém. Dá lugar para Deus, irmão. Deixa Deus te usar. Fica com medo do homem, não. Não fica com medo, irmãos, não fica com medo de dono de igreja, não, irmão. O dono da obra é Jesus Cristo Nazareno, o Senhor. Se Ele te levantou, Ele vai te sustentar. Agora, olha só, e eles estão criando esse caso. Percebam só, eu congelei a história aqui para analisar esse caso, mas nós estamos trocando os pneus do Fórmula 1 com a corrida andando. É isso aqui, que vocês precisam entender isso. Que eles criam esse enguiço contra o Gideão, mas o bambu está lascando. Os midianitas estão lá. A corrida está lá. A guerra está no fragor da guerra, irmão. E ao invés deles unir força para ir lutar contra os midianitas, eles querem parar Gideão para ficar entrando. Por que você não chamou nós? Você, rapaz, olha os midianitas ali. Olha as almas ali. Olha o evangelismo ali. Olha o ar livre ali. Não, mas... Sabe? Não, mas não colocou o meu nome. Mas não... A guerra está acontecendo. E eu estou falando para vocês da vitória de Gideão. Gideão poderia muito bem, porque Gideão estava com a moral alta. Nessa altura aqui da história, Gideão está por cima. Gideão está mandando todas aqui. Gideão está exaltado por Deus aqui. Gideão está no auge. Irmãos, para e pensa comigo. Gideão está no auge. E Gideão poderia falar assim, rapaz, Deus me levantou mesmo. Eu sou o cara aqui, meu nome está entrando para a história. Vocês me respeitem. Porque agora quem manda nessa bodega aqui sou eu. Poderia dizer quem está mandando aqui sou eu. Mas olha a atitude de Gideão, se ele quer ter vitória. Olha só, porque a tribo de Efraim é enorme. E ele precisa da tribo de Efraim para ter vitória. E a tribo de Efraim agora está fazendo uma espécie de jogo de corpo. Porque está com o orgulho ferido. E se Gideão entrar numa com eles, Gideão corre o risco de colocar a guerra a perder. A vitória já está dada. Mas o último obstáculo da vitória
que Gideão vai ter que vencer agora, sabe qual é? O seu próprio orgulho. Como é que vence o orgulho do outro? Irmão, isso aqui é uma estratégia de vitória para a tua vida. Como é que eu venço o orgulho do outro? Porque o Efraim sempre foi o ator principal da história. O Efraim sempre teve protagonismo. Mas agora Deus resolveu colocar Gideão por conta de Deus. E Gideão podia falar, rapaz, mas quem me colocou aqui foi Deus, você me respeita. E é interessante como que Gideão vai contornar esse momento de pressão. Sabe onde que está o segredo da tua vitória? Na tua humildade. É o seguinte, irmãos. Satanás sabe muito bem lidar com o ser humano. Eu tenho para mim que o maior de todos os psicólogos da Terra chama diabo. E eu tenho ainda como provar para vocês. Já que você está aí achando ruim, eu vou provar, porque quando Pedro falou, não aconteça isso contigo, quando Jesus disse que a cruz, Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Das coisas de Deus você não entende, mas dos homens você entende. Satanás tem experiência em derrubar o ser humano durante toda a história da humanidade. Ele sabe como instigar o ser humano para levá-lo à derrota. E Satanás agora se apresenta a Gideão nessa circunstância para falar, agora eu derrubo Gideão e neutralizo a vitória que Deus já mandou. Eita glória! Eu quero que você venha comigo na palavra, porque Jesus tem vitória já decretada, já formalizada, já materializada na tua vida. Você está a caminho de uma grande vitória, mas agora é uma hora delicada, agora é uma hora que você precisa vigiar, prestar muito bem a sua atenção, porque senão você corre o risco de botar tudo a perder. Amém? Então vamos seguir. Porém, ele lhe disse, que mais fiz eu agora do que vós? O que eu fiz até agora não foi nada. Quem fez foram vocês, quando mataram os 2 príncipes. O que eu fiz agora foi ele diz assim, eu só fiz o esboço, mas quem pregou foi vocês. Eu só preparei o terreno. Olha só. Falou, não. Eu não tirei o protagonismo de vocês, não. Porque foram vocês que acabaram de executar os 2 líderes dos midianitas. É isso que ele está dizendo. O meu trabalho até aqui não foi nada. Sabe por quê, irmão? Que quem vai te exaltar é Deus. A Bíblia diz que aquele que se exalta será abatido. A Bíblia diz que a humildade vai adiante a honra. A honra não vem do homem, a honra vem de Deus. Então não tenha problema, não queira para você o crédito e a honra do que Deus está fazendo, porque quem está fazendo é Deus. E se precisar abrir mão da honra, do crédito, abra mão imediatamente, porque não é você. Deixa que Deus glorifique o nome dele através da tua vida. Porque ele diz, não, mas peraí, eu só abri o caminho, agora quem matou os 2 príncipes foi vocês. Aí ele diz assim, ele termina dizendo, no versículo 2, porventura os rabiscos de Efraim, porventura, olha só, não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer?
Aqui ele usa um ditado popular. É um ditado que ele tá usando. Porventura os rabiscos, o que é rabisco? Rabisco é o resto. É o resto da colheita. Sabe quando colhe o milho e você volta, ainda tem aquelas espigas que sobraram da colheita, que ficou na colheita? Aquilo chama rabisco. É aquilo que ficou para trás. Aí ele falou, o rabisco de Efraim é melhor do que a colheita inteira de Abiezer. Os menores de vocês ainda são melhores do que os nossos melhores. Vocês que são, irmãos, nesse momento ele está abrindo mão do crédito da vitória. Deus está dando uma vitória tremenda para Israel. E se ele coloca o orgulho dele em questão, se ele coloca a honra dele em questão, quem vai perder? Israel. Quem vai perder? Israel. A mãe verdadeira na história de Salomão prefere ver o filho dela vivo na mão da outra do que ver o filho morto. Sabe por quê? Porque quem está fazendo a obra de Deus de todo o coração não está pensando em si, mas está pensando na igreja, está pensando na obra de Deus, está pensando na glória de Deus. E Deus nunca deve nada para ninguém, porque a Bíblia diz, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus não vai ficar barato. Tudo que você faz para Deus não vai passar batido. Tudo que você faz para Deus vai ser contabilizado no céu. E Deus, como ninguém, sabe recompensar aqueles que fazem a obra dEle. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Os rabiscos de Efraim são maiores do que a colheita inteira de Manassés. A gente sabe o nosso lugar na fila do pão. A gente sabe qual é a nossa posição. E ele, não é porque Deus está usando ele agora, que agora ele vai subir na gilete e empinar o nariz e desprezar Efraim, porque eles precisam de Efraim. Agora não é hora de brigar com Efraim. Agora é hora de obter a vitória. Agora não é hora de você olhar para o teu orgulho. Agora é hora de obter a vitória. Você quer a vitória ou você quer o teu orgulho? Você quer a vitória ou você quer a tua razão? Você quer a vitória ou você quer estar certo? Muitas pessoas preferem estar certo do que ser vitorioso. Dentro de casa, na briga com a esposa, não, mas eu estou certo, não, mas eu estou certo. Que adianta você estar certo e derrotado? Que adianta você estar coberto de razão? E isso não te fazer mais feliz? Você aborrecido, estressado, destruído espiritualmente? Abra a mão da tua razão, meu irmão. A vida cristã é uma vida de renúncia. Se você quiser estar certo, se você quiser prevalecer na tua razão, se você quiser criar um pedestal de razão, e em cima disso, cria um pedestal do teu orgulho, e Satanás tripudia em cima do teu orgulho para te derrotar, para te acachapar. Mas é na hora que você abre mão, na hora que você renuncia, na hora que você tira de si o crédito, e você fala, eu dependo exclusivamente de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, e é Deus que está fazendo, não sou eu que estou fazendo. E nesse momento a guerra está acontecendo, e se ele vai contra a armadilha que está sendo criada aqui, ele se embola com os efraimitas e ele perde o foco na perseguição contra os midianitas. E a Bíblia diz assim, Deus, ele continua dizendo, Deus deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Aí a Bíblia diz, então a sua ira
se abrandou com ele quando falou essa palavra. Ele quebrou os efraimitas na emenda. Nesse momento, Satanás foi derrotado. O diabo foi envergonhado. O diabo foi desmoralizado. Naquela hora, aquela ira acesa, aquele ódio consistente, foi diluído pela graça divina. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É assim que Deus vai te dar vitória. Deixa Deus agir, meu querido. Deixa Deus agir, minha irmã, na tua vida. Confia no Senhor. Não é na base do argumento, não é na base de uma atitude. Você tem que olhar no que está em jogo. Você tem que verificar o que está a perder. Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa a perder para você ficar colocando em evidência o teu ego, porque Deus já preparou uma grande vitória. Irmãos, quando nós lemos Hebreus no capítulo de número 11, nós vamos ver o nome de Gideão ser citado na galeria dos heróis da fé. Louvado seja Deus, porventura esse gesto de humilde arrancou dele o crédito e a honra dessa vitória? Por acaso alguém, porventura, cita os efraimitas ou qualquer outro personagem nessa batalha tão célebre dos midianitas? Claro que não, porque a humildade não vai te fazer menor, a humildade vai fazer você ser grande de verdade. A verdadeira grandeza não é quando você estufa o peito e empina o nariz e age com prepotência e arrogância. Você não é mais quando você faz isso. Agora a tua grandeza é quando você abre mão da tua razão em prol de algo maior. Louvado seja Deus. Em prol de algo mais valioso, que é o que está em jogo. E como, versículo 4, terminando aqui, ó. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Louvado seja o nome do Senhor. E Gideão seguiu o caminho dele. E aqui no versículo 4 nós vamos ver que Gideão já estava cansado. Cansado. Suas energias estavam esgotadas. Suas forças tinham se esvaído. E a grande questão, por que a Bíblia faz questão de colocar esse detalhe que eles estavam cansados e perseguindo? Porque se o resto de força que Deus tem na vida dele, a força que ainda resta, a energia que ainda resta, não pode ser desperdiçada. Você tem que saber lutar as suas guerras. Ele está cansado. E se ele está cansado, ele já não está aguentando mais. E ele precisa concluir aquela vitória. Se no deslinde, se naquele ponto ele perde o foco da sua missão e volta para lutar contra o seu irmão, Efraim é irmão dele. Nós estamos aqui na igreja. Eu não sou o teu inimigo. Você não é meu inimigo. Eu não sou inimigo de nenhum de vocês. Nós somos irmãos. Tome cuidado quando você chamar um irmão de inimigo, que você corre o risco de ter o inimigo como teu irmão. Teu irmão não é teu inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Deus tem as maiores e melhores vitórias
designadas para a tua vida. Mas escolha bem as suas guerras. Cansados e perseguindo. No cerne dessa questão está a energia de Gideão. Seu tanque de combustível está do meio para o fim. E aquele resto de energia que ele tem deve servir para ir ao alvo do que Deus prometeu para ele. E não para ele consumir aquela energia para lutar contra o irmão. Irmão, vai lutar contra o irmão. Você vai gastar energia falando mal do irmão. Ah, pastor, mas falaram mal de mim. Ore por ele. Ah, ele falou mal de mim, fale bem dele. Que aí alguém vai ver você falando bem dele. Vai falar, rapaz, esse irmão aí é uma benção, hein? Ele fala bem de quem fala mal dele. E quando você fala bem de quem fala mal de você, isso cria uma reviravolta no mundo espiritual. Porque o que o diabo espera? O diabo espera as reações humanas. Eu falo mal de quem fala mal de mim. Eu amo aqueles que me amam. Aí fica fácil, Jesus falou. Isso aí é jogo de compadre, né? Sabe aquele toquinho de bola mansinho que um joga pro outro? Isso aí é fácil. Eu quero saber, quando alguém fala mal de você, o que você faz? Porque você não é meu inimigo e nem eu sou teu inimigo. Vocês não são inimigos um do outro. Nós já temos um inimigo. Mas o inimigo quer infiltrar mensagens no nosso meio para fazer com que a gente perca a unidade e que a gente se torne inimigo. Aí, quando a gente vira inimigo, nem precisa do inimigo para fazer o serviço sujo dele. A gente mesmo faz por nossa própria conta. Mas existe uma vitória que já está na mão de Gideão. Ele está cansado, mas ele não vai parar. Ele está cansado, mas o diabo não vai fazer ele parar. Ele está cansado, mas ele não vai abrir mão. Ele está cansado, mas ele não vai desistir. Ele está cansado, mas ele não vai recuar. Ele está cansado, mas ele não vai parar. Ele está cansado, mas ele vai até o fim. Porque o Deus da vida dele, que prometeu, que falou, que elegeu, que está na vida dele, vai dar vitória para ele. Nessa noite, meu irmão, aprenda a palavra de Deus no teu coração e na tua alma, para que você seja o alvo da vitória do Senhor. Jesus está conosco. Não importa se o meu nome vai aparecer ou não. O que importa é nós vermos a igreja sendo vitoriosa. A nossa luta é por algo maior do que nós mesmos. Foi para isso que Jesus chamou a gente. É ver o povo feliz. É ver a igreja do jeito que está hoje aqui. Olha que coisa boa, coisa bonita. É ver terça após terça só aumentando o número de gente aqui. Domingo após domingo a coisa andando. As obras acontecendo. Não importa, o resto, quem está fazendo isso é Deus. Quem está agindo dessa forma é Deus no meio do povo, aleluia. E tudo é para a glória de Deus, não é para exaltação humana. Não tem bondade humana, tudo é para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E é aí que nós temos que abraçar essa vitória, amém?